Somente agradecendo a presença do vereador Antônio Francisco, representando a Câmara Municipal de Vereadores aqui do município. Obrigado pela presença. Então, dando continuidade, pedimos àqueles que tiverem suas dúvidas, quiserem fazer suas colocações, pode ser de forma escrita, por favor, recolher aqui conosco, com a equipe, ou de forma verbal, pode pedir o microfone, pode, por favor, só nos passe seu nome e o órgão que está representando, a localidade em que está representando, o bairro, e vamos ter o maior prazer em estar esclarecendo aí algumas questões. Somente antes de atender lá a solicitação, antes do café, Vitor, acho que gostaria de dar uma palavrinha. Obrigado. Sei que você já tinha pedido a palavra, mas vocês me permitem, antes da gente entrar nessa sessão, mudando a entrar nessa sessão, eu quero começar cumprimentando nosso professor Alceu Galvão, professor de todos. Estávamos comentando no intervalo, todos nós que militamos na área, já participamos de 1000 reuniões, audiências públicas. Às vezes elas são chatíssimas, porque as pessoas não sabem, não têm a capacidade de fazer uma apresentação com objetividade e com síntese. Alceu, obrigado por me dar o prazer de assistir, independente das críticas, discussões, questões específicas que nós vamos trazer aqui. Então essa é a primeira questão que eu gostaria de registrar, e como secretaria contratante do consórcio Insibra Paralela, a gente dá aqui a moção de parabéns, porque não basta só um documento bem escrito, precisa ser bem apresentado e bem debatido, isso é o que nos interessa. A segunda questão, então, aproveitando que eu estou com o microfone na mão, já entrando numa pequena questão polêmica e esclarecendo para vocês e para o consórcio, sobre essa questão da regulação. Alceu mostrou um slide destacando a Genersa, o caso dos resíduos sólidos e tal. É difícil fazer um plano de saneamento para o município, quando na verdade a gente, como você disse, Alceu, ainda estamos num momento complexo do ponto de vista nacional. A questão do financiamento, esses próximos 2 anos, com o Levi na fazenda, fechando o cofre, a coisa vai estar difícil. O petróleo em baixa, o FECAM vai estar reduzido, então as fontes vão estar apertadas. Fantástico, pessoal, é a hora da gente planejar, projetar o que está sendo proposto aqui em prazo imediato, é o que pode ser estruturante, porque muito pior é às vezes quando sobra dinheiro e você corre atrás para pegar Minha Casa Minha Vida, projeto disso, projeto daquilo, não tem plano diretor, não tem projeto tal, e faz lambança, depois dá problema. Então temos aqui uma oportunidade de transição que eu acho que é importante e coerente. Segundo, a questão da regulação. Sim, a agência reguladora, é necessário regulação, a lei assim o exige, e você pode ter a regulação numa agência municipal, regional, estadual, e como o Alceu disse, já tem várias experiências em outros estados no Brasil. Rio de Janeiro ainda está devagar nisso, mas, e aí como representante do estado, o que eu quero colocar é a posição do estado. Essa é uma das poucas posições oficiais que eu tenho para trazer, porque a gente não tem um plano de saneamento estadual, uma política de saneamento estadual consolidada. Nós pretendemos trabalhar num plano estadual a partir do conjunto desses 92 planos, senão a gente não teria nem informação para fazer um plano estadual, que não é uma exigência da 11445, mas nós queremos fazer. E temos que discutir um modelo de gestão com as linhas de financiamento, capacidade de investimento para o Estado. Estamos discutindo isso agora numa transição de governo que é meio continuidade, meio transição, o quanto vamos poder inovar na visão, sim, da regionalização, dos consórcios também, para saneamento e tal. Mas o que a gente tem como definição é que é necessária regulação e nos interessa reforçar
a Agenersa, que é a agência reguladora do Estado, como agência reguladora para aqueles sistemas e serviços concedidos para os quais o Estado aporte recursos. Então, para vocês considerarem como uma questão fundamental. Não quer dizer que o Estado não vai poder aportar recursos do FECAM, por exemplo, num serviço autônomo de água e esgoto. Poderá fazer isso, né? Quem vai regular, não vai regular, é uma outra discussão. Mas quando a gente aportar, né, recursos para projetos ou infraestrutura, recursos do FECAM, a nossa tendência é exigir que haja a regulação pela Agenersa. Na parte de resíduos sólidos, por enquanto ainda é complicado, porque a própria Agenersa não estava estruturada para fazer regulação de resíduos sólidos. Como você disse, ela só fazia a regulação de gás, a SEG, e a regulação de água e esgoto na região do Lago São João, na região dos lagos. As duas águas de Tunaíba e Prolagos. Agora, lembrando que esse decreto para 2015, regular a SEDAI, na verdade eu entendo que não se trata de regular a SEDAI, se trata do município conceder a regulação ou delegar a regulação e, portanto, o que é regulado é aquele contrato do município concedente com o concessionário, seja a SEDAI, seja o setor privado. Então, se teremos recursos aportados pelo Estado, né, a princípio isso não está escrito claramente, isso está indicado no decreto do Pacto pelo Saneamento, né, nós vamos induzir a que haja regulação pela Agenersa. Agora, se Teresópolis resolveu criar uma agência reguladora, Petrópolis veio discutir isso com a gente há pouco tempo, né, Claudinha? E nós chegamos à conclusão que era loucura, porque o município teria que criar mais um órgão. Nós vamos discutir aqui, afinal nós vamos ter uma diretoria de saneamento, uma área de saneamento, né? Vai criar uma agência, um cabide de emprego para algo que é complexo. Todos vamos ter que ter aula do professor Galvão para aprender como é que faz regulação, né? Então, a nossa tendência é reforçar a Agenersa, isso só para esclarecer. Tá? Obrigado, desculpe ter atropelado a sua prioridade. Boa tarde para todos. Meu nome é Zedequias Ribeiro da Rocha. Eu sou dono da Pousada Oasis e sou coordenador do grupo, da equipe que vem trabalhando em Teresópolis contra as enchentes aqui no centro da cidade, junto com a CIAT, Associação Comercial de nossa cidade, o CDL, o Sindicato dos Comerciantes da cidade. Nós temos tido várias reuniões, temos tido o apoio da doutora Anaísa, sempre presente, do nosso secretário de Meio Ambiente, e nós temos enviado vários ofícios, enviamos ofício ao governador do Estado, ao secretário do Ambiente do Estado, falando dos pontos críticos da nossa cidade, de inundação, das nossas dificuldades, e pedindo as redes de drenagem. Mas não é sobre esse assunto. Realmente o professor apresentou muito bem, as suas colocações foram bem claras e nós pudemos observar o que está sendo trabalhado no sentido de atender também à necessidade das drenagens na nossa cidade. Eu observei na apresentação da captação de águas que, lembrando que eu cheguei em Teresópolis em 1951 e a cidade era abastecida com as águas que vinha do Parque Nacional. Nós não tínhamos outra captação de água, senão as águas que vinham do Parque Nacional. Com o crescimento da cidade ao longo do tempo, na realidade, não está se aproveitando
como naquela ocasião, a captação das águas do Parque Nacional. Considerando que na temporada de chuva a cidade fica totalmente inundada, começando pelo alto, sendo a cidade, pela quantidade de águas que vem ali do Parque Nacional, eu estava esperando que surgisse alguma coisa no que diz respeito à construção de um grande reservatório no alto, para aproveitar todas as águas na temporada de chuva, e esse reservatório ficaria durante o ano, na baixa temporada, sendo usado para abastecer a cidade, porque a cidade podia ser abastecida até por gravidade e usando uma boa água, que é a água que vem lá do Parque Nacional. Lógico, talvez isso não possa ser feito dentro do Parque Nacional, talvez tenha que ser feito fora do Parque Nacional, mas na parte do alto. Então a nossa sugestão, representando o meu grupo, representando as instituições organizadas na nossa cidade, eu represento também todos os síndicos aqui da Várzea, de Agriões, que faz parte do meu grupo. Nós somos um grupo muito grande. Colocamos para a doutora Naísa um abaixo-assinado com mais de 5.000 assinaturas, solicitando providências no que diz respeito às drenagens, já que aqui na Carmela Dutra, em 2012, a enchente chegou a 2,40 metros, aqui perto da pizzaria São Genaro. Nós então fizemos um abaixo-assinado solicitando providências. Represento esse grupo. E em nome desse grupo, em nome das instituições organizadas, CDL, Sincomércio, Sindicato dos Rodoviários, que faz parte da minha equipe, eu gostaria de sugerir que nesse plano de saneamento básico fosse previsto também, ou pelo menos estudada, a possibilidade de termos um grande reservatório no alto. Eu acho que a SEDAI poderia passar as informações de quantos 1.000 litros de água se gasta nos 10 meses ou nos 9 meses da baixa temporada de chuva. Se nós fizermos um grande reservatório no alto, nós iríamos evitar as inundações, porque gastaríamos a água do reservatório na baixa temporada, teríamos como acumular, na alta temporada de chuva, teríamos como acumular a água que vem inundando a cidade, outras cidades por onde passa o Rio Paquequé, o Rio Preto e o nosso interior. Então eu gostaria de deixar essa sugestão, se for válida, do plano de saneamento básico, já que nós estamos fazendo um projeto, um plano para os próximos 20 anos, eu só observando que não houve, o professor, ao apresentar o plano, não houve nada sobre captação de águas nessa parte do alto. Então a nossa sugestão é que seja estudada a possibilidade de criar um grande reservatório, aproveitando todas as águas da temporada de chuva para o abastecimento da cidade, água limpa, água boa, e a água que hoje só causa inundação e problemas, e para o futuro podia ser útil à nossa população. É a minha sugestão em nome do nosso grupo aqui da Várzea de Agriões, da SEAT, do CDL, do Sincomércio, dos sindicatos rodoviários que nós representamos e da sociedade organizada que faz parte aqui do nosso grupo. Muito obrigado. Chato que eu sou, eu tenho uns 20 e tantas perguntas, eu não vou fazer tudo para não monopolizar a reunião inteira aqui. Mas um dos principais, eu vou anotar isso no papel depois, eu só não anotei agora porque não me interessa só minhas dúvidas, mas de ouvir as dúvidas dos outros também. Mas uma dúvida que eu tenho é sobre um conceito meio questionável que está sendo usado para definir esse investimento na parte da água, principalmente nessa captação, aliás, exclusivamente na captação do Rio Preto. É a questão da vazão desse rio. Eu vi no seu relatório que vocês estavam
contando com dados da ANA, falando sobre 2.500 litros por segundo no Rio Preto. Um outro lugar, plano estadual de recursos hídricos do INEA, falando sobre 1.800 litros por segundo disponível nesse rio. 2 semanas atrás nós tivemos uma certa seca aqui na região, tudo da região sudeste, né? E aqui em Teresópolis, na captação do Rio Preto, segundo a informação que temos, que foi captado era em torno de 300 litros por segundo, e com isso secou o Rio Preto. Quer dizer que tudo da água, tudo da vazão que estava disponível dentro desses dias de seca, não chegou nem perto desse vazão que o Estado e o governo federal estão dizendo sobre esse rio. Essa parece indicar a necessidade de estudos, eu não lembro se vocês destacaram isso no seu relatório, de estudos dos vazões desses rios onde tem captações, porque os dados, como eu mencionei, são altamente questionáveis. É possível que vamos fazer um investimento seguindo as orientações do plano, vamos fazer uma expansão na captação do Rio Preto, gastando milhões lá e não tendo água para abastecer essa captação. Então, esse é um ponto, e o resto eu vou me inscrever mais para frente para adicionar. Mas deixa eu aproveitar, um segundo ponto. De novo, a captação do Rio Preto está na área rural. Está numa área onde todos os mananciais que vão abastecendo essa captação, ou a maioria pelo menos, tem uma alta produção agrícola convencional, usando agrotóxicos. Esses agrotóxicos, segundo conhecimento popular, não sei se é comprovado cientificamente ou não, mas os agrotóxicos vão para o solo, vão para os rios, vão para o sistema de tratamento, captação e depois tratamento, e vai para nossas bocas aqui na cidade. Eu não vi previsão dentro do plano para a medição e para retirar esses agrotóxicos da água que estamos recebendo aqui. Então, ia ser interessante incluir isso. Francisco, Associação de Moradores. Parabéns pela apresentação aí, toda a equipe que participou para elaborar o projeto, o plano. A gente fica muito contente de ver a participação aqui da comunidade. A gente fica preocupado que o aporte de dinheiro que vai ser investido aqui para fazer os projetos é muito grande. A gente não tem tido muito exemplo dos políticos, entendeu? A gente teve, o último prefeito, a gente teve um exemplo que aconteceu há pouco tempo e a gente ainda está vivendo essa experiência ainda. E eu acho que a participação hoje é muito importante, você falou muito controle social. E a gente, geralmente, a gente não participa. Eu faço parte do Podema e a gente não tem participação da população. Só vai lá quem é conselheiro, porque as pessoas esquecem que todos que vão no conselho têm direito à voz, só não têm direito a voto, entendeu? Então é importantíssimo, porque o controle social aí vai ser importante. E dia 2 agora, terça-feira, 5 horas, 5h30, vai ter reunião do Podema. E é bom a gente começar a participar, entendeu? Porque depois não pode ficar reclamando que os políticos não fizeram nada. A gente não participa. A participação tem que ser nossa. Cobrar do político é muito fácil. Mas se você faz alguma coisa para mudar isso, alguém faz alguma coisa para mudar, então eu acho que a gente tem que começar a se mobilizar. Reclamar só que o político rouba e desvia dinheiro, isso aí todo mundo já sabe, entendeu? A participação tem que vir da população para mudar isso aí de uma vez. Diretamente, mas o cenário é esse que você falou. A SEDAI claramente já disse que ela só quer operar água, tá? Não vai operar esgoto, tá? Portanto, não adianta a gente imaginar uma situação onde a SEDAI seja concessionária de esgoto. Cabe ao município de Teresópolis pensar
se quer seguir concedendo à SEDAI a água, renovar a concessão aí com contrato, regulação, tudo aquilo direitinho como tem que ser feito. Do ponto de vista do esgoto sanitário, a percepção do Estado é, por todas as experiências, os índices, os valores, inclusive taxas comparativas, tá? Que nós apontemos na direção de parcerias público-privadas, concessões para o setor privado, tá? De preferência regionais. Nada impede que uma Teresópolis faça, como eu sei que vocês já discutiram, a concessão apenas do município de Teresópolis. Tá? Tudo bem, você já tem escala para isso. Se tiver operador interessado, tá? For viável, tudo bem. Agora, Claudinha, nós temos grupos estudando quais são as escalas interessantes para operadores que possam ser transformadas em consórcios, eventualmente com a participação do Estado. Ainda temos dificuldade na parte de resíduos, mas estamos avançando nessa direção. Então, o próprio Estado, sendo partícipe dos consórcios, e essa é a experiência que a gente está tendo, ele aporta recursos no contrato de rateio. O Estado aporta, os municípios aportam, o privado busca recursos no mercado, no BNDES, o Estado, Comitê de Bacia, etc., podem adiantar recursos, esses valores são regulados pela agência reguladora e, logicamente, tudo isso incide na tarifa. O que a gente está discutindo, o modelo que o Rio de Janeiro já implantou, a cidade do Rio, na E5 com a SEDAI, o privado está fazendo a coleta e tratamento de esgoto e fazendo a cobrança da tarifa e repassando, pagando a água da SEDAI. Sei que em Pernambuco é o inverso. Então são modelos que estão em construção. Nós ainda não temos essa política de Estado fechada, então a minha recomendação para os planos que estão em elaboração é que eles deixem essa brecha aberta, tá? Para que depois, se esse for o caminho, não venha o Ministério Público dizer não, isso não está previsto no plano, não pode utilizar. Tá? E já que eu estou com o microfone na mão, respondendo à questão do lei ou decreto. Veja, como ele disse, tem vantagens e desvantagens em ambos os casos. O decreto tem a vantagem, porque nós estamos falando de um plano, né, de longo prazo, e você vai ter revisões de 4 em 4 anos, etc. Então, eventualmente, se você tem uma lei, a lei aprova o plano, uma coisa. Se o plano é uma lei, você não consegue mudar uma vírgula. E tem coisas que vão estar acontecendo. Então, essa é uma hipótese. Eu entendo, Galvão, que o Ministério Público e o TCU podem exercer a sua função, mesmo que não seja lei, seja um decreto. Decreto é um instrumento jurídico. Então, esse não seria o ponto. Se for decreto, ótimo. Se virar lei, ótimo. Tá? De qualquer jeito, é instrumento orientador dos investimentos municipais. Obrigado. Outro aspecto que nós anotamos aqui também, a questão que o David colocou em relação à questão regional. Também é objeto da contratação a elaboração de, digamos, um plano ou de um estudo regional onde tudo isso aí vai ser mapeado. Então, a gente vai ter condições de verificar, assim, grosseiramente, numa só figura, o esgoto que está descendo de montante para jusante, quem vai impactar mais, para que serve esse plano regional, para orientar as ações do Estado. Do ponto de vista, e aí você vai ter as prioridades, não adianta você pegar o último município de jusante, tratar o esgoto e deixar o de montante jogando esgoto e ele vai acabar captando água de esgoto. Então, essa hierarquia ela vai ser visualizada dentro de um plano regional, que no caso, obviamente, aí já não é também ação municipal, mas também é uma preocupação de Estado. E aí orienta também essas questões. No que você havia colocado, a gente vai elencar um rol de competências e atribuições para a gestão municipal. E aí o rol envolve desde a gestão do Plano Municipal de Saneamento Básico, da gestão do Sistema de Informações, da gestão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que também entra, e aí o seu Antônio, na questão da organização
do ponto de vista desse contingente de sistemas comunitários operados ou por associações ou por pessoas físicas, que aí deve ter uma organicidade que também vai constar de uma política municipal. Isso eu estou falando do ponto de vista da institucionalidade, não do investimento, que a gente já vai considerar nesse sentido. E aí entra o que você colocou na coordenação de obras. Aí, após a elencar, depois o município vai definir o tamanho dessa estrutura, né? Porque você tem, se a gente vê o que o município já fazia, ou deixava de fazer, com os novos compromissos que você tem do plano municipal, dos diversos planos e do marco regulatório, você tem um elenco enorme e gama de competências, de obrigações, e literalmente é uma corda no pescoço do prefeito. Se a lei for cumprida, se nós realmente tivermos o Ministério Público atuar em cima, se a sociedade civil organizada por meio do controle social cobrar, ou o prefeito faz, e aí realmente as coisas começam a complicar. E o saneamento básico hoje, do ponto de vista da ABRAMPA, que é a Associação Brasileira do Ministério Público, ele está jogando pesado nessa questão do plano de saneamento básico. É pauta nacional. Então, eu particularmente acredito, eu vibro muito do setor, sou apaixonado pelo setor, respiro 24 horas e a gente está acreditando que vai acontecer. E aí eu cito como exemplo, nós temos uma grande articulação com o Ministério Público, o Trata Brasil no estado do Ceará, que a gente, começando um pouquinho, está começando a reverter. Então, a gente tem que acreditar, senão as coisas não caminham. Isso é uma possibilidade concreta. Outro aspecto que o Porto havia colocado é a questão que a hidrometração não vai resolver. E aí eu confesso que nós não tivemos dados sobre o parque de hidrômetro. Obviamente, a experiência... Não, né, eu não estou falando em termos quantitativos, eu estou falando em termos da idade do parque de hidrômetro. E aí nós temos experiências, aí eu cito muito um caso clássico que nós tivemos recentemente, foi o Cachoeiro do Itapemirim. A redução, todo mundo era hidrometrado, mas na hora que entrou a Foz e trocou todos os hidrômetros novos, e aí você via, o hidrômetro ele tem de fato uma vida útil, tem uma legislação meteorológica que está associada ao hidrômetro, e não estou dizendo que você está errado, mas que não é só a micromedição, ela vem associada com medidas de setorização, e a setorização implica controle de pressão. Controle de pressão, falta de controle de pressão, significa pressão alta e vazamento. Então, há outras medidas que estão colocadas e o cadastro é um deles. Outro aspecto que o senhor Antônio Nelson colocou, e aí ele fala novamente da questão das vazões, do estudo das vazões, etc. E tal. E aí nós pactuamos, pelo menos a gente vai colocar a questão dos estudos das vazões, e aí o David até falou, tendo isso no plano, a gente consegue um recurso, e aí faz todo esse estudo do recurso hídrico. E foi previsto, dentro do plano, um montante de investimentos de 7,5 milhões para os sistemas e soluções alternativas, para os sistemas alternativos. Mas a ideia é não só a questão do investimento, mas dar uma organicidade institucional dentro da política municipal de saneamento básico. Sendo assim, o David colocou que havia uma topografia no município, e aí não foi a informação que nós tivemos, e aí o consórcio foi atrás, nós não encontramos essa informação, a gente vai retornar ao município. Só uma ressalva que, se eu não me engano, esse é um levantamento que nós levamos em conta na elaboração da maioria dos mapas, né? Quando a gente põe levantamento topográfico como proposições, né, já de imediato, é o levantamento de arruamento. Nós não temos essa informação nesse trabalho que foi feito, nesse nível, né, que entre sarjeta, rua, se tem bueiro ou não, onde estão, né, é uma topografia cadastral, é um pouco mais detalhada do que o que foi feito, que já foi muito útil para nós, né? Essa é a diferença do tipo de trabalho, né? Até a gente foi um pouco ousado nisso, porque a rigor a gente precisaria desse dinheiro para esgoto e separado para drenagem. A gente colocou uma vez só, para que o serviço não fosse feito, agora tem que ser feito com muito cuidado, porque tem que atender os dois. Mas a gente não achou que o valor era muito grande para que se repetisse esse valor. Isso não cabe dentro do projeto. Então, se a gente esquecesse isso lá de fora, na hora de fazer o projeto não caberia. E para resumir, nós temos algumas considerações, que é bom lembrar que está sendo gravado e as perguntas estão sendo, e depois vai ter uma análise da equipe. Obviamente, alguma coisa pode ter passado batido, mas a gente já vai considerar desde já as questões que foram levantadas pelo Luiz em relação dentro da política municipal, dar uma maior ênfase à questão da microdrenagem no âmbito domiciliar e na questão do reuso. Também vamos colocar
dar uma ênfase que não foi feita à questão que o Davis colocou em relação aos agrotóxicos, tocante à qualidade de água, para que seja, de fato, a questão do cumprimento da portaria. Não é objeto do plano, mas também não custa a gente colocar a questão do alerta da Secretaria da Agricultura, que o Porto havia colocado, bem como a questão da gestão municipal sobre algumas competências que foram colocadas, principalmente por Davis, e que também vão ser ampliadas dentro do plano de saneamento básico. E o principal, que foi quase unanimidade, quase todas as intervenções preocupadas com a questão da escassez hídrica e do levantamento de novos mananciais. Isso aí realmente também foi unanimidade, todas as intervenções são muito claras em relação a essa questão. Então, é isso da nossa parte. Obviamente, a gente, como consultor da equipe, obrigado. E Sandro, tu já vai falar? Não, eu vou terminar. Tá. Uma situação da divisão de uso agrícola, uso do abastecimento, para que Tá bom, não, entendi. Então, da nossa parte, obviamente não da equipe, depois a Sandra vai falar em nome do consórcio, agradecer a paciência de vocês, é quase 6 horas, todo mundo interessado, mais uma vez, e aí particularmente uma oportunidade de aprendizado, e pedimos, depois a Sandra vai falar, depois vai falar o Vitor, nosso secretário, para dar as considerações finais, e salvo engano tem a foto, e nós temos também a posse dos novos, o certificado da entrega dos nossos guardas municipais. Obrigado, é da nossa parte. Só que ao ser do PASSU, a gente vai postar na semana que vem esses relatórios para que vocês possam enviar mais contribuições. A gente só peça. Ou semana. Então, o mais rápido possível. A gente faz só esse relatório, a gente tem umas revisões que a gente já fez, algumas pessoas até reclamaram que estava diferente do que leram, porque a gente já fez depois da reunião com a prefeitura. O que a gente vai postar não vai contemplar ainda o que a gente disse aqui que vai consertar, e a gente vai esperar essas contribuições e fazer de uma vez só, se não atrasa um pouquinho essa postagem. Assim que a Sandra postar esse produto no blog, a gente coloca ali o prazo para contribuição. É bom definir, porque da outra vez que a gente fez diagnóstico, está com a contribuição chegando já para o prognóstico e atrapalhou bastante o processo. Agradecer. Uma sugestão é que Agradecer a presença de vocês, as contribuições e passar por dentro. Muito rapidamente, pessoal, cumprimentar aqui a equipe da Cibra Paralela, os nossos consultores, acho que todo mundo reconhece a seriedade e o compromisso do trabalho. Cumprimentar e agradecer a todos vocês aqui por essa participação, que eu diria que foi uma participação de qualidade, as perguntas, os questionamentos. Eu acho, Alceu, que isso é o gás, que nos ajuda a tocar em frente. Realmente a gente está acreditando, depois de tantos anos de luta por lei de saneamento, lei de resíduos sólidos, Ministério Público parceiro, a Brampa entrando, se a gente tem que dar passos adiante, o município tem que dar passos adiante, as responsabilidades municipais são enormes, a gente não tem dúvida, e o cobertor é curto, mas a gente, cada um tem que defender a sua seara. Então, acho que todos estão de parabéns por essas contribuições. Vamos seguir nessa linha, acompanhem no blog, peguem o produto, mandem as contribuições a tempo e a hora, só não vamos ficar daqui a 3 meses dizendo daí esqueci de ver e tal, e vamos nos preparar para a audiência pública, que então até lá nós teremos o documento síntese do plano, porque veja, no blog vocês vão encontrar um monte de documentos, caracterização municipal, diagnóstico, prognóstico, proposições, parará. Outros, além do David,
tenha paciência, a pachorra de ler linha a linha e escrever, né, e tal, e passar... Paciência, é maluquice. Maluquice, mas a gente gosta de você assim mesmo. É incrível. Não, eu vou te contratar lá para a secretaria, eu acho. Mas então veja, todas essas informações são muitas informações que vão ser utilizadas tanto pelas entidades para se aprofundar, quanto pela própria secretaria, né, o Leandro, secretário, né, no decorrer do processo. Agora, o que a gente vai ter como produto mais importante de divulgação? Um documento, um relatório síntese, que eu espero que seja síntese mesmo, né, porque às vezes tem empresas que fazem relatório síntese de 700 páginas, a julgar pela síntese que é o seu, então aqui essa deve estar no tamanho certo, tá? Então, um relatório síntese e um relatório regional, como foi citado agora há pouco. Então é isso que tem que ser muito divulgado pela população. E a gente vai se encontrar também na audiência pública. Parabéns para todos vocês. Eu queria agradecer aqui a empresa. Eu acho que se não fosse tudo que eles já fizeram pela gente durante esse tempo todo, a gente não estaria aqui a esse horário. Então, a gente já viu no diagnóstico tiveram vários problemas aqui, acho que o ficha não foi contemplado e a gente viu esse retorno. Eles foram lá, a Sandra foi, a equipe dela foi, e a gente viu esse retorno da equipe e por isso que a gente está aqui agora, que a gente confia. Eu queria agradecer a Sé aqui, e eu acho que também a nossa parceira, toda vez que a gente vai lá, está vendo a nossa equipe, Leandro, Vitor, Thiago, bem recebido, sempre atende a gente muito bem. A população, essa população aqui, esse grupo, é o grupo que faz parte do Bonema, é o grupo que faz parte da Parque Ambiental, é o grupo que faz parte do conselho do nosso parque. Então é sempre o mesmo grupo, a gente já conhece aqui Leite, Antônio Nelson. Então esse grupo aqui é sempre o mesmo grupo que batalha pelo meio ambiente. Então a gente já sabe que é um pessoal que a gente fala que é chato, mas é chato bem comum, é chato para melhorar a cidade. Então eu dou os parabéns aí a todos, principalmente a população que está aqui até esse horário, contribuindo para o nosso funcionamento. Agora, para terminar, a gente vai fazer aqui, a gente tem o maior parque municipal do estado do Rio de Janeiro, que é o Parque Montanha de Teresópolis. Esse parque tem 4.397 hectares. Ele vai daqui até São José do Rio Preto. Então, a gente não tem dados, mas a gente acredita que seja o maior parque municipal do Brasil. O maior parque municipal urbano do Brasil. E a gente criou através do INEA. Na época, Flávio foi até lá e a gente conseguiu tirar esse parque do papel. Hoje em dia temos sede própria, temos uma grande estrutura, temos viatura, temos um projeto aprovado pelo FECAM, com um valor de 1.400.000. Vamos fazer agora o plano de manejo através desse projeto. E estava faltando a Guarda Municipal Ambiental, que era uma exigência do ICMS Verde, e a gente não tinha. Então, finalmente, a gente juntou um grupo que gosta do meio ambiente, um grupo interessado no meio ambiente, formado por guardas municipais e por funcionários da Secretaria. Hoje a gente vai aproveitar aqui que todo mundo é interessado pelo meio ambiente e entregar esse diploma. Então, Leandro, por favor, chamar também o Claudinho aqui para fazer parte. Vem, por favor. O trabalho é feito individualmente, nós temos uma equipe de vários arquitetos, engenheiros, ambientalistas, então todos aqui apresentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que fazem parte desse grupo. Então tem um grupo e obviamente em algum momento eles vão nos ajudar. Inicialmente agradecer as palavras generosas do Vitor, o Vitor é muito generoso, vai chegar um pouquinho mais. Antes de entrar, eu queria só apenas um esclarecimento. O Luiz, o senhor que está de azul aqui, ele me fez uma pergunta. E aí, vai ter algum estudo econômico financeiro? Vai. O estudo econômico financeiro está sendo iniciado agora, o desenvolvimento, e há um cronograma que foi apresentado à CEA, onde ele vai ser apresentado em janeiro, em relação a Teresópolis. E aí vai ser feita toda uma avaliação do ponto de vista, trazer esses investimentos a valor presente, avaliação das receitas, da prestação do serviço. Então, isso aí, obviamente,
em algum momento, em função do que vai ser posto e, obviamente, vai ser trazido e vai ser discutido também com vocês. Então, eu quero deixar claro que nós estamos num seminário que também faz parte do escopo do estudo, a avaliação, estudo de viabilidade econômico-financeira, até mesmo para vocês fazerem uma eventual delegação, isso aí vai ser necessário. Eu queria deixar uma questão muito clara, e aí a Sandra, a equipe toda quiser complementar, nós trabalhamos com a seguinte premissa, e aí eu quero que os senhores entendam: compatibilidade com os planos das bacias hidrográficas. Isso é uma premissa obrigatória por lei, vinda do artigo 19, que trata do conteúdo mínimo do plano de saneamento básico. Nós temos em elaboração agora, e aí tentando, talvez não convencendo, mas tentando colocar o nosso pensamento em relação às duas perguntas que nos foram postas, né, do Zedequias e do Davis, é que nós tomamos como base o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Foi um plano recente agora, um plano de 2013, houve todo um estudo detalhado, onde esse plano não previa, seu Zedequias, o que o senhor, essa grande barragem que foi posta, tá? E assim como o plano previa a questão que havia uma vazão outorgável no Rio Preto de 900 litros, algo em torno de 930, alguma coisa, litros por segundo, prevendo, e aí obviamente tomamos como base os requisitos, até mesmo para tentar atender a legislação. Concordo, Davis, que estamos no estresse hídrico, e aí todo dia está na TV, tá? Em situações de escassez. Mas um dos pressupostos que foram feitos nesse trabalho foi a compatibilidade, o que é que o plano estadual ele dizia do ponto de vista das diretrizes para o município. Nós não temos, assim, e aí é uma seca recorrente aí de recorde de, sei lá, 50, 60 anos atrás. Mas 10 anos atrás você correu. Tá. Então, tem, por outro lado, há um aspecto que uma das premissas do plano, ele está uma avaliação dentro do plano, é a redução de perdas, tá? Em termos de renovação de parque de hidrômetros, né? Quer dizer, então eu entendo, você está preocupado com a oferta, né? E também há dentro do plano, dentro do abastecimento de água, né, um conjunto de medidas preocupado com a demanda, né? Como é que a gente vai controlar essa demanda? E aí vem setorização, renovação dos ativos, das redes, substituição de hidrômetro, hidrometração, e aí, com certeza, esse volume ele deve ser reduzido ao longo do período de tempo. Com relação à alta produção agrícola, e aí eu confesso que foi uma das preocupações do Davis no diagnóstico. Está pontuado um dos projetos relacionados à qualidade, mas aí a gente vai voltar e enfatizar a questão dos agrotóxicos dentro do projeto relacionado. Isso aí realmente foi uma questão que nós colocamos, você havia colocado no diagnóstico, e aí agora faltou, isso aí vai ser corrigido dentro do plano de saneamento básico. Outro aspecto que foi levantado é uma pergunta do Luiz Carlos Tonagui. Tá. Ele coloca uma observação acerca do aproveitamento das águas pluviais, cinzas e de esgoto. Então seria o reuso. Nesse momento, e aí a gente pode até voltar a colocar, mas a ideia inicial era que nós, especificamente em relação às águas, ao reuso da água de esgoto, que nós tivéssemos primeiro o sistema. Como nós vamos ter oportunidades de rever o plano a cada 4 anos, isso aí poderia ser inserido. Isso aí, nesse contexto, nós vamos destacar dentro do texto que, na revisão do plano, a partir do momento que nós tenhamos as infraestruturas, aí sim a gente possa inserir programas, projetos e ações relacionadas ao reuso dos efluentes sanitários. Pode. O senhor Luiz. Tá, só o Luiz terminar e a gente... Em relação a isso, uma situação macro, eu concordo que é bem Numa situação macro, eu concordo que depende do plano. Mas isso também pode ser feito numa situação micro. Eu, na minha casa, faço isso. E uma cidade como a nossa, em que a densidade é pequena, é possível você criar incentivos, inclusive, para que as pessoas façam isso, de aproveitar as águas pluviais, captando os seus telhados, aproveitar as águas cinzas, aproveitar o seu próprio... Eu não posso fazer uma pergunta, se o senhor estaria contemplando, que eu acho que é o meu entendimento, nós estamos lidando aqui com sistemas públicos de saneamento básico.
essa sua proposta, que é extremamente válida, nós poderíamos enfatizar dentro da política pública municipal de saneamento básico. E aí sim, por meio desses incentivos. E aí a gente contemplaria essa sugestão do senhor, porque é uma sugestão a nível do domicílio, e aí as soluções públicas que seriam de reuso seriam após a infraestrutura. E a gente colocaria dentro da política pública municipal de saneamento básico a necessidade de incentivos para que ocorra essa sugestão do senhor. Regulação tá? Mas poderia ser revisado e revisto reforçado, correto? Nós temos o Vitor, mais 3 inscrições, tá? O Vitor, a senhora ao lado. Só um complemento disso. Você disse primeiro precisa implementar a questão do saneamento, claro, para depois fazer isso. Mas se isso tivesse previsto antes, será que esse saneamento já não poderia fazer de uma maneira que previsse essa questão depois? Você acrescenta custo a essa estação. Já tem sido feito no Rio, São Paulo. Hoje a gente tem a estação de tratamento da Penha, que tem um reuso de uma água menos importante, a estação de tratamento de Alegria da cidade também, onde essa água está sendo usada com um tratamento mínimo depois, com uma adição de cloro, uma parte pequena, para que possa ser usada em compactação, em lavagem de rua. Esse tipo de reuso é muito simples. Na hora do projeto, se houver a possibilidade de demanda, é muito fácil de acrescentar. Um reuso num porte maior, se você quiser um reuso industrial, uma utilização um pouco mais específica, o custo que isso representa na estação de tratamento de esgoto passa a ser significativo. Então, ele só vai poder ser pensado se no momento em que você estiver projetando aquela unidade, houver uma possibilidade de demanda. Senão a gente pega uma estação de tratamento de esgoto, faz ela ficar muito cara, às vezes inviabiliza, sem até a gente ter essa possibilidade do uso. Então são 2 situações, um uso mais, numa utilização menos nobre, uma água numa utilização menos nobre, que é muito fácil de fazer. Hoje a própria cidade tem feito um mínimo de estrutura, é só ter necessidade desse tipo de água, que sai bem mais barata, está sendo muito usada lá no Porto do Rio. Agora, um reuso mais sofisticado precisa, para ser pensado, a gente ter essa demanda já imaginada, já acordada, porque é um custo muito significativo. Eu entendo que talvez o melhor caminho conciliatório em relação às posições que foram levantadas é que não deixemos isso só para a fase, para colocar daqui a 4 anos na revisão, quando já tivermos os projetos prontos. Que poderíamos ter, já que estamos fazendo o plano, esse conceito como um conceito norteador do ponto de vista da política de saneamento do município. Porque aí quem for fazer o projeto, Sandra, né, no termo de referência da elaboração do projeto, acho que é isso que a colega estava querendo colocar, ele já tenha essa diretriz. Lógico, se não é viável, não é viável. Se é viável, o projeto já vai considerar. Então, acho que isso pode ser introduzido. A segunda questão, vale reforçar, o Leandro disse, sim, as leis de uso do solo, as leis, né, já tratam desse aspecto do ponto de vista das unidades habitacionais. Então, sem dúvida, aí eu entendo que você tem que ter instrumentos tributários de incentivo às unidades que aproveitam a água de chuva, fazem qualquer tipo de reuso. Então, por isso que lá no início eu estava falando a relação do plano de saneamento com o uso do solo. As cidades que estão mais avançando, né, nesses termos são as que conseguem fazer a ponte entre os seus instrumentos de planejamento. Então, não se trata só da Secretaria de Meio Ambiente, deve ter uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano que precisa estar internalizando esses conceitos. O que a gente pode fazer é, além da gente dizer que a estação de tratamento de esgoto tem que atender a ADZ 215, que é quem diz quanto ela tem que tratar, a gente pode dizer que ela tem que estudar a possibilidade de viabilidade de recurso. Já indicar agora. Sou Antônio Francisco, representante da Câmara Municipal de Teresópolis.
Queria informar o senhor o seguinte: em 2006, meu último mandato, eu fiz uma emenda à lei orgânica que obriga aos condomínios multifamiliar, tipo prédio, galpão, que fizesse parte, é obrigatório fazer parte da planta dele, do sistema de captação de água de chuva para reuso. Então, a nossa lei orgânica e o Código de Obras, já prevê essa questão. É só a questão, eu estava confirmando com a doutora aqui, Cláudia, que faz parte da secretaria, ele realmente faz parte, não é nem incentivo, é uma exigência, porque pelo estudo que nós fizemos na época, dentro de um ano, se pagaria os recursos que se usou para fazer aquele sistema de captação de água, o valor dele seria pago em um ano, se usando o sistema de água de chuva, do que usando a água da SEDAI. A gente chama água de SEDAI, que é a água nobre, né? Então, é uma exigência lá do Código de Obras. O Gilson Faria se inscreveu também, o senhor Gilson. Eu sou presidente da Associação do Bairro do Fischer e na reunião anterior a gente observou que eles não tinham incluído o Fischer dentro desse plano e a gente solicitou à agência, os companheiros de vocês, e eu quero agradecer que vocês incluíram o Fischer nesse plano. E nós fomos muito bem atendidos pela equipe de vocês. Meus parabéns. Também estou feliz também de você aí também explicando, muito bem explicado. Meus parabéns também para você. Quero agradecer aqui o meio ambiente, a todos do meio ambiente, que têm dado todo o apoio ao nosso bairro que realmente precisa. Hoje eu esteve falando a respeito, ali fora, comentando, o irmão ali mencionou que há 20 e poucos anos atrás a nossa água era abastecida pelo Parque Nacional. Realmente era, aqui por cima, né? E hoje nós temos também o apoio do Rio Preto. E me preocupa que, inclusive, eu levei o nosso amigo aqui da agência lá e eu mostrei, colocando a estrada de Dilson Marinheiro, que tem um tubo da SEDAI muito grande, que vem do Rio Preto, que passa ali, que hoje essa água que escorre lá pela rua está fazendo uma cratera nesse tubo, e me preocupa se não tiver um órgão, não sei como é que ele até tentou colocar nesse plano aí, que toma uma providência sobre aquilo ali, que com certeza vai haver consequência futuramente, não muito longe, a curto prazo, vai ter consequência nesse abastecimento do Rio Preto aqui dentro de Teresópolis. É só isso. Meus parabéns para vocês. Estou feliz com a atenção que vocês nos deram no nosso bairro. Estou muito feliz com a doutora Analisa, com o coronel Melo, com a turma todinha aqui. Muito obrigado. É só isso, tá? Pronto. Realmente a gente fica muito contente da evolução do plano diretor de saneamento. A gente teve uma experiência bem trágica anteriormente, né? E a gente está muito contente. Claro que a gente agora vai querer evoluir bastante, né? Mas quem viu o plano diretor do município, feito alguns anos atrás, percebe que nós estamos numa região com pouca reservação de água. Nós não temos um volume, não temos aonde reservar água, né? Nós estamos na cabeceira da serra e essa água escorre muito rápido. E a gente está indo pegar água lá no final do município, lá em Providência, no Rio Preto, e abandonando algumas captações aqui. Isso me assusta muito. Tem uma captação dentro do Parque Nacional que esse ano está fazendo 100 anos,
Quem não sabe, o Parque Nacional, aquela região, antes de ser o Parque Nacional, que essa semana está fazendo 70 anos, vai ter comemoração agora, domingo, está todo mundo convidado, vai ter um monte de atividades dentro do parque, a partir das 8 da manhã. Então ele está fazendo 70 anos, antes disso, aquela região era chamada o Morro da Caixa d'Água. Então, lá no Morro da Caixa d'Água, uma captação de 300 milímetros, que comemora esse ano 100 anos de captação, não é citado nesse plano. Eu não vi. Está parada, ela não está sendo captada. Tá? Então, a gente acha que a gente toda hora estamos falando em eficiência energética. Eu tenho 300 milímetros de cano ali que poderia captar essa água, e aí eu trago lá de 300 metros de altura ao bombeamento dessa água para repor isso. Fica muito difícil. Temos uma estação de tratamento no quebra-frasco, que eu também não vi. É que, desculpa, eu recebi isso ontem, né? Não deu para me ler. Aí temos uma estação da Granja Lourdes, já tratou 30 litros por segundo, também não vi citação. E tem uma represa da Enconha, várias pessoas conhecem, abasteci a posse todinha e também não vejo citação. São algumas fontes que no plano diretor da cidade diz que seria importante se preservar esses mananciais de serra. Se a gente soma Parque Nacional, Granja Lourdes, Enconha, a gente já teria água aqui no centro da cidade sem a necessidade desse bombeamento. E água que nós não temos, né? Água que nós não temos. Precisamente foi há um mês atrás que a estação do Rio Preto, a captação foi, o rio passou 100% dentro da captação. Não secou porque parte já volta na caixa de areia, no processo de captação já volta um pouco para o rio. E logo já chega o Paquequé. Mas nós operamos hoje com 3 bombas, só foi conseguido operar com 2. E a gente prevê aí botar 4 para funcionar, ou seja, eu ia ter só 50% do aporte d'água. A gente fica muito preocupado. E outra coisa que a gente fica preocupado é que todo esse manancial do Rio Preto, as pessoas de fora às vezes não têm essa visão, mas quem mora aqui sabe, é altamente agricultável. E nós não temos uma boa assistência técnica rural. Nós não temos irrigação nessa grande área de lavoura. E aí temos um sistema de molhação, um desperdício de água muito grande. E há uma concorrência entre a água para a agricultura e a água que a gente vai precisar na cidade. Eu não quero precisar ter que informar o agricultor: você não pode mais irrigar a sua lavoura, porque a água tem que ser para o povo beber. A gente imagina que também não é muito função desse plano resolver o problema da agricultura, mas a gente tem que citar para que a Prefeitura, para que a Secretaria de Agricultura e até a Secretaria de Agricultura do Estado passe a se preocupar com essa irrigação. Senão a gente vai ter que ter essa escolha, né? Olha, ou eu abasteço ou eu planto. E aí eu paro com toda a grande parte da lavoura. Já teve vários agricultores durante esse período de seca não tendo água para algumas lavouras. Isso é muito grave, que vai afetar diretamente a economia da cidade. Não adianta eu ter água e o povo não ter emprego. Então, a gente que é do comitê de bacia, a gente vê a bacia como um todo. Eu não posso ver só a água, só o rio, mas é a floresta que capta a água, que infiltra, que não deixa ter enchente. É todo um sistema da bacia hidrográfica. Então, eu imagino que a gente tem que botar uma linhazinha aí, um alerta para a Secretaria de Agricultura, que a gente precisa de assistência técnica nessa área. Tem mais alguma? Outra coisa que eu também não vi
é que a gente falou de 3 grandes sistemas. A cidade, dividida em várias áreas, Vargem Grande e Bom Sucesso, Vieira, Pessegueiro, Providência, Três Córregos. Quais são as soluções? Nós estamos falando, professor, de água e saúde. Eu não posso dizer, olha, quem está em Vieira, não sei como é que vai fazer. Olha, nós estamos falando que é saúde para todo mundo, né? Se a gente tiver uma água que não seja de qualidade, e eu não posso ter, então, aí é uma outra interpretação que a gente tem, que eu tenho que ter lucro na distribuição de água. Olha, vocês que moram aí no matadouro, isso aí não me dá lucro, então eu não vou botar mais água aí. Eu não posso separar nenhuma comunidade, né? Assim, eu tenho que ter a universalização do sistema de abastecimento de água para que eu tenha saúde para todo mundo. A hora que eu começo a dizer, essa região Cruzeiro, tem pouca gente, eles se viram lá com o sistema, e aí como é que fica a saúde desse povo? A gente sabe, professor, que a maior parte da saúde vem pela água. Por isso, inclusive, que a Organização Mundial de Saúde diz que a prioridade é o abastecimento de água, né? Depois vem o resto do saneamento. Obrigado. Tem um senhor da o senhor que se inscreveu nisso? Não? Então, tem mais, eu tenho 5 perguntas por escrito, e tem um ponto para a gente responder. Tem mais alguma pergunta oral? A gente então responde. Então, eu leio aqui as minhas, pronto. Aí na próxima rodada é o senhor, então. Tá? Então, eu vou implementar, só finalizar aqui. Nós temos o ponto e temos algumas perguntas. A primeira pergunta, do senhor Armindo Coelho, da Associação da Granja Guarani. E aí ele faz a seguinte pergunta: o plano tem algum ponto para o local que distribui água do reservatório do Alto, o tratamento mais adequado, pois várias vezes a água sai totalmente leitosa e outras vezes barrenta. O que, no caso das captações da Serra, que abastece o reservatório do Alto, a previsão da filtração. Então, porque hoje, do ponto de vista da portaria 2914, ela não atende aos padrões de potabilidade. Quer dizer, não é que atende aos padrões de potabilidade. A água é necessário que haja filtração. Então, é uma exigência da portaria. E, obviamente, havendo a filtração, a não ser em situações de chuvas torrenciais, que realmente, talvez a carreira de filtração não dure aí, fique um pouco complicado para se tratar, mas, obviamente, como a filtração tende a ter uma melhora considerável. A segunda pergunta, a outra pergunta, e aí eu queria responder juntamente com a pergunta do Porto, e juntar com essa pergunta do Luiz França, ou Luiz Franca, Franca, é França mesmo? Franca, tá. Está sendo considerada a opção de aumentar as vazões captadas em Jacarandá e demais captações serranas? Qual a diferença de custo da água captada na Serra, comparada à água captada em Providência, que é lá do Preto, não é isso? Então, e obviamente também a pergunta do Porto, foi a pergunta do Davis, foi a pergunta lá do senhor Zedequias, está todo mundo preocupado com o colapso da crise hídrica. E aí, obviamente, assim como todo mundo está preocupado, ninguém acredita que o plano estadual houve. E aí vem esse conjunto de propostas no sentido de que aproveita mais a captação da serra, que obviamente nós prevíamos como uma reserva hídrica, e é lógico que é inumamente mais caro você recalcar 300 metros acima do que você trazer uma água com gravidade. Nesse sentido, vejam que a gente tem um determinado limite do ponto de vista de que o plano de saneamento básico, até mesmo, eu sei que vocês vão dizer, pô, mas você se agarra num instrumento legal, porque nós fomos delimitados para isso, para fazer um plano de saneamento básico. Então, uma das opções que nós traríamos para tentar aprofundar esse estudo é o que a comunidade de São José pediu um estudo específico, que fosse considerado no plano, para que pudesse fazer, aí na área de recursos hídricos,
fazer-se uma avaliação, aí entra recursos hídricos, né, saneamento básico, de todos esses mananciais, os potenciais, e aí dentro desse contexto. É o que se pode fazer. O que nós temos nesse momento é fazer a compatibilidade com o plano estadual de recursos hídricos, é o que nós colocamos, a gente tem que fazer isso, porque está previsto na lei. Não dá para a gente chegar agora e dizer, vamos fazer uma barragem que o senhor colocou na serra. Tem outros, tem outros impactos e outros elementos que não compõem parte desse estudo. Então, uma das alternativas que, para aprofundar, e aí no plano imediato, seria a contratação dessa questão. E aí eu não sei se nesse sentido os senhores e senhoras estariam contemplados, é o que nós podemos fazer. Nesse momento, o que nós temos é isso, né, do ponto de vista do saneamento básico, essas alternativas que estão colocadas. E aí a gente agregaria também, avaliando todos esses novos mananciais, esses potenciais, as possibilidades que o senhor colocou lá atrás, é o que nós sugerimos nesse momento para talvez colocar, e aí poderia aprofundar esse tema numa análise mais de recurso hídrico que necessariamente esse momento. Só uma colocação rápida, essa questão da serra, se nós contemplarmos lá uma barragem, nós teremos muitas vantagens, e além do aproveitamento de uma água boa, além do aproveitamento de uma água boa por gravidade, nós evitaremos um excesso de água, a inundação do centro da cidade e de muitas regiões. Facilitaremos a questão das drenagens, porque toda essa água em excesso que vem necessita uma drenagem por causa das inundações aqui do centro. Se nós conseguirmos acumularmos essa água e usarmos essa água boa para a população lá no alto, então evitaremos drenagens maiores necessárias aqui no centro da cidade. Então é uma coisa que, custo-benefício, olhando o custo-benefício, nós estaremos ganhando bastante, fazendo um reservatório no alto, evitando as grandes inundações do centro da cidade e preservando para baixa temporada de chuva uma boa água para a população. Eu acho que economicamente é muito válido, não é? E também no que diz respeito a custos de drenagens e tanto prejuízo que o excesso de água que hoje é desperdiçado traz para a população, então acho que é muito vantajoso e acho que isso devia ser levado em consideração. Muito obrigado. Outro aspecto que o Porto colocou é a preocupação em relação aos sistemas comunitários. Né? São sistemas menores, não são sistemas, digamos, formais, são sistemas sem contrato, né? Não tem nenhum prestador formal. E em vários momentos nós identificamos um conjunto desses sistemas. Tem duas questões que foram propostas dentro do plano, e eu confesso que uma delas não foi apontada, mas está escrito lá, é que nós estabelecemos uma competência dentro da gestão municipal para que o município ele desse uma certa organicidade, não só isso, mas também um certo apoio técnico a essas comunidades. E que tal organização desses prestadores comunitários, a título de permissão, também fosse contemplada dentro da política municipal de saneamento básico. Obviamente isso aí é um contexto institucional e de apoio técnico que o município poderia estar dando a esses municípios. O segundo ponto que nós fizemos, que foi posto, era que haveria um diagnóstico, quer dizer, haveria a elaboração de projetos para vários desses sistemas, que foi previsto algo em torno de 7 milhões de reais, inclusive com sua execução. Foram esses aspectos que foram contemplados essa questão. Nós temos aqui uma pergunta do David, ele falou o seguinte: parece que usaram bacias diferentes para drenagem e esgoto. Tem motivo? Um dos pressupostos, principalmente na questão do esgotamento sanitário e da reversão das bacias, é para que nós tenhamos menos estações de tratamento de esgoto. Então foi feito, de certa forma, uma avaliação do ponto de vista de escalas e de bacias onde nós poderíamos fazer a reversão para que nós não tenhamos uma quantidade muito maior de bacias de esgotamento. Então, muito em função da topografia. Parte mais, a gente separa, a gente também reparte mais, separa os dois lados do rio, a gente fraciona um pouco mais por pequenas elevatórias. Na verdade, são subbacias, que a gente chama de bacia porque elas ainda vão ser subdivididas na área que pode gerar. Comentário sobre dois pontos atrás, você falou sobre algo. Só lembrando que a gente está anotando aqui as contribuições, obviamente vai estar aberto ainda para a leitura, porque muita gente ainda não teve acesso,
para as contribuições, mas a gente já está lendo e ao final a gente vai pelo menos pontuar aquelas coisas que, tipo assim, ó, vamos considerar e já vamos trabalhando no sentido de absorver a contribuição. Uns 2 ou 3 pontos atrás, nas suas respostas, você estava falando sobre que o plano pode indicar alguns estudos que são necessários na vazão dos rios e tudo. Se vocês incluem a necessidade desses estudos dentro do plano, depois desse plano virar lei municipal, a prefeitura solicita o comitê de bacias para fazer estudos hidrológicos. Então, é importante definir que está faltando ou está precisando desses estudos. Assim a gente tem como financiar isso. Deixa eu só aqui complementar uma coisa, que as 2 captações de baixo, a Beija-Flor e a Libertador, são no Parque Nacional. Então, a terceira captação é do Paquequé. E ela é citada no sentido de que a gente diz que na hora que se fizer o esgoto na bacia 1, esta captação volta a ser liberada, porque ela tem uma contaminação do esgoto doméstico. Isso está citado no relatório. Desculpa, uma água de classe especial que tem coliforme fecal. É o que qualquer coliforme total e fecal. Mas é coisa mínima que qualquer água de superfície tem. Qualquer empresa de saneamento tem capacidade para tratar dessa água. Uma floração, um tempo de contato, filtração, com certeza, não tenho creia não, mas com certeza será eliminada. Filtração para todas já estão sendo... Sim, mas essa em particular, que tem uma captação de 300 milímetros. Essa água está ali no Parque Nacional, hoje descendo aí o rio abaixo, e a gente aduzindo água lá do Rio Preto, de 300 metros de altura, que a gente bota. Essa água é a coisa mais simples que tem de tratar. A outra consideração importante sobre as captações de serra é que, conversando com a SEDAI, o que nos foi informado? Que essas captações durante o período de seca, algumas delas têm vazão reduzida, e o Rio Preto tem a área de abrangência aumentada. Ou seja, mesmo durante o período de seca, muitas dessas captações estão tendo vazão reduzida, e o Rio Preto aumenta essa sua área de abrangência. Quer dizer, é deslocado, a área de abrangência do Rio Preto aumenta, porque também é na época de inverno, em que o pico de vazão é menor, por conta do calor, da falta do calor. Mas é normal, no período de seca, qualquer captação de serra que não tem reservação vai reduzir. Inclusive o Rio Preto reduz. São 3, 4 meses por ano que a área é crítica. Nos outros 8 a 10 meses você teria essa água sem nenhum gasto de energia elétrica. Eu não estou sendo claro. Outra coisa, a gente tem uma captação no Jacarandá. Claro, não precisa ter informação nenhuma. A gente sabe pela geografia que vai reduzir. Na seca reduz, toda a captação superficial reduz. Né? O Jacarandá, na seca, medido está 105 litros por segundo. A gente, para aduzir água lá para o reservatório do Beldon, tem 2 opções. Eu pego do Jacarandá, elevo 75 metros de altura, ou vou lá no Rio Preto, capto uma água bem contaminada, trato ela toda e elevo 300 metros para chegar na Prata. Aí chego ali no Sopão, professor, ainda boto mais 150 metros, 450 metros de altura contra 75. Eu não estou... Quem faz essa conta? Tem algum engenheiro aí para me ajudar? Porque fica difícil a gente achar que eu tenho que botar água do Rio Preto no reservatório do Beldon e não ampliar a captação do Jacarandá. Alguém foi lá? Vocês foram? No tempo de seca, né? Porque hoje eu proponho lá, será que a gente chega lá com essa chuva toda? Aquela estradinha bonita que você teve? Eu estive lá, tive com 4 da Secretaria de Meio Ah, Ambiente. sim. A SEDAI, por acaso, nem tem 4 não, mas eu fui com o da Secretaria de Meio Ambiente. Mas então, o que acontece é que aquilo tem que ser melhorado.
nós temos inscrito o Marco Antônio da Defesa Civil. Não é Delta? Desculpa. É Delta? Boa tarde. O público. E antes de fazer as duas perguntas que eu quero te fazer, vou fazer uma colocação. É a segunda reunião que eu estou participando aqui com vocês. E o plano está bem elaborado, mas eu não ia nem perguntar nada, mas em função da colocação do meu amigo ali, que foi muito feliz com a sua colocação, e aí, em cima do que ele falou, vem a minha pergunta. O projeto é esse que está aí, ele ainda vai ser discutido mediante alguma colocação, já que a gente está tendo essa participação popular com vocês, pode haver alguma mudança. No dia da audiência, isso vai ter direito a voto, a gente vai ter uma aprovação popular ou não. Eu só queria saber esse detalhe. O projeto está bem elaborado. Entendeu? É muito importante que isso aconteça, a gente sabe que o município, não só Teresópolis, mas outros municípios, perdem oportunidades de verbas federais e estaduais porque não tem um planejamento. Pela primeira vez em sua história, em Teresópolis está acontecendo. A gente está discutindo aqui um projeto de saneamento básico. Então, isso já é um avanço. O projeto está muito bem elaborado, quero até parabenizar, mas realmente, às vezes, o companheiro coloca uma situação que chama atenção. Ele fez uma colocação realmente que chama atenção, porque o volume de água lá é muito grande. Se nós tivermos realmente um reservatório de água no alto, seria muito interessante, entendeu? O vereador Antônio Francisco colocou o projeto dele, e até quero deixar registrado aqui, eu moro num prédio que foi construído há 4 anos e não tem uma cisterna, não tem coleta de água da chuva, que foi um prédio que foi construído há 4 anos. Então que a prefeitura também fiscalizasse isso, no sentido seguinte, se é lei, tem que ser respeitado. Então o vereador está ali, colocou a autoria do seu projeto, e eu moro num prédio que foi construído há 4 anos e não tem coleta de água, captação de água da chuva. Então, e a gente está vivendo um momento que realmente seca era só coisa do Nordeste, agora vem essa história de faltar água em São Paulo. Então, em termos de financeiro, a água pode não ser tão valiosa como o petróleo, mas na verdade ela é muito mais preciosa, porque ela é fonte da nossa vida. Então está aqui colocadas 2 perguntas que eu vou repetir para você. Não, eu entendi, já anotei aqui, eu estou anotando. Marco Antônio, tem 2 questões. A primeira, na verdade, é um plano. Ele não entra em projeto, porque o projeto ele entra, no caso de um projeto de engenharia, como a gente vai precisar de vários projetos de engenharia, ele vai entrar no nível de detalhamento, de topografia, de sondagem, de estrutura. Então esse plano, ele tem previsão para encerramento em janeiro. E obviamente depois a SEA deve dar uma palavrinha acerca da previsão de cronograma. E o que nós estamos fazendo nesse momento aqui é apresentando o prognóstico. Esse prognóstico vai estar disponibilizado, no blog, também depois vai ser posicionado aqui, deve ser coisa automática também, e vai estar aberto a discussões. E eu acredito que nesse intervalo deva também ter algumas reuniões aí, principalmente prefeitura, SEA e o consórcio. Então, e nós temos o momento da audiência pública, onde o trabalho que foi feito, agregado ao estudo de viabilidade econômica e financeira, ele vai ser novamente debatido. E obviamente a gente espera que esse auditório esteja não só lotado, mas as pessoas estejam sentadas aqui na escada. A aprovação dele, há duas possibilidades de aprovação, e aí há várias como é que se diz, alternativas que têm sido utilizadas no país. Uma delas é o decreto municipal. Há municípios, sei lá, Santo André, São Paulo, decreto municipal. Há outros municípios que é uma lei municipal. Então ela aprova uma lei municipal, aprovando o plano municipal de saneamento básico. Há vantagens e desvantagens. A vantagem de uma lei é que o Deis colocou. Você traz, digamos, uma estabilidade jurídica. A partir do momento que é uma lei, você vai ter mais, além, não só por isso, mas você vai ter 2 entidades entrando no jogo. Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza também os municípios aqui do Rio de Janeiro. Aqui não tem TCM, só é o TCE. Então o TCE ele vai verificar também o cumprimento dessas leis.
Tá? Então você entra, você dá um caráter mais fortalecido do ponto de vista institucionalmente. Então essa é o que tem sido colocado e é o que tem sido recomendado. Tá? A audiência ela vai ouvir, discutir, devem ter novos debates. A gente vai, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? A partir dessas contribuições e das contribuições que chegarão ainda, obviamente muitas pessoas viram, mas não leram, vão ter que ler, tá? E aí as contribuições chegarão. A própria prefeitura já encaminhou algumas contribuições que a gente já alterou pelo menos 1 ou 2 slides aqui, que vão estar de forma diferente, que é a questão dos modelos de prestação de serviço. Se você for ler, até o Luiz que estava aqui, ele está diferente do que estava no texto. Foi uma alteração que foi sugerida dentro da discussão que nós tivemos com a Prefeitura Municipal. Então, essas alterações, essas contribuições, já na audiência, já vão ter que estar revistas, mas vocês terão um tempo, e aí ao final vai ser passado esse cronograma, para que vocês possam fazer e a gente possa fazer essa revisão. Ok, obrigado. Davis, eu não li as 2 perguntas porque estão relacionadas ao estudo de vazões que você colocou, viu? Eu não esqueci, não. Tá? Por favor, o microfone aqui. Talvez eu estou antecipando o seu cronograma, mas num dos jornais aqui em Teresópolis hoje, acho que foi o Diário, publicou uma matéria sobre essa reunião aqui, falando que a audiência pública vai ser no dia 16 de dezembro. Bom, então... perfeito, então desconsidera o jornal. Outro assunto deixa eu ver aqui. Sobre o prazo de contribuições, a gente vai fazer nossas próximas contribuições por e-mail, no blog, por exemplo. Eu não estou vendo o diagnóstico, que talvez já foi aprovado, o prognóstico, que eu sei que não foi aprovado ainda. Ao final, assim que a gente terminar as perguntas, a gente vai pedir a Sera, tanto a Sandra, a Sera, para falar em qual a previsão de cronograma, os prazos, quando é que vai estar no blog, aí fica bem. Legal, mais alguns detalhes só. Num dos seus slides lá fala sobre um bairro chamado Lucas, na verdade é Iucas. Tipográfico, é fácil de corrigir. Só para os moradores de lá não ficar ofendidos. Outra coisa, só a nível de informação, dia 11, 12 e 13 de dezembro, aqui no Parque Nacional, o Mosaico Central Fluminense de Unidades de Conservação e o Programa Rio Rural da Secretaria Estadual de Agricultura vão estar tendo um evento, o Comitê Piavanha e acho que mais 3 comitês de bacia da região aqui vão estar participando. E lá vai estar tratando de agricultura familiar. Um dos assuntos que está previsto para ser discutido lá, pode interessar algumas pessoas que estão aqui hoje, é a parte de saneamento rural, que dentro desse programa de Rio Rural eles estão tratando disso. Uma outra informação, recentemente o CEVAP autorizou o investimento de um pouco mais de R$900 mil para a elaboração de projetos de estações de tratamento de esgoto em Teresópolis. Eles estão, ia ser não para fazer as obras de estação de tratamento, mas projetos de concepção, de projeto básico e projeto executivo. Então, esse é um dinheiro que já está disponível para a prefeitura utilizar. Eu não sei se precisa já ter plano em forma de lei antes de solicitar isso. Legal. Eu estou só levantando esse assunto, porque como o Chico aqui levantou, estamos falando da necessidade de muito dinheiro para investir. Um pedacinho desse dinheiro já está disponível. Ainda falta, sei lá, 3 ou 4 bilhões, mas já tem um pouco de dinheiro já disponível para essa parte. E depois eu tenho mais para dizer, outras pessoas falam. Vamos a uma... Eu estou vendo as perguntas estão escasseando, vamos a uma rodada final aí. Quem teria mais perguntas para a gente fazer o fechamento, estamos chegando aí às 6 horas da tarde, e aí fazer uma rodada aí de... O Porto está inscrito, o Davis está inscrito, o senhor de verde está inscrito. Mais alguma pergunta? Antônio Nelson, temos 4 perguntas
e aí a gente fecha essa discussão, e no fechamento eu vou fazer uma leitura prévia aqui do que ficou, pelo menos de entendimento da nossa parte com alteração. A gente passa a palavra para a Sandra para fazer a questão do cronograma, e o Vitor, nosso secretário, para fazer as considerações finais do encerramento. Tem uma afirmação aqui que depois da hidrometração vai cair vai diminuir o volume, vai aumentar a eficiência. Isso não vai ocorrer em Teresópolis, porque nós temos 98% de hidrometração, de microhidrometração. Então, essa perspectiva, que com a universalização da hidrometração vai cair o volume, isso aqui não vai ocorrer. Bom Sucesso, tanto o sistema de Bom Sucesso como de Vargem Grande, eles são 100% microhidrometrado. Então, essa premissa de que com a universalização da hidrometração cai o consumo de água, isso aqui, esse benefício a gente não alcança mais, que já foi realizado. Ele está inscrito. Obrigado, lá vou eu de novo. Para quem não sabe, esse consórcio, além de estar fazendo o trabalho de Teresópolis, aqui o plano de saneamento de Teresópolis, está fazendo isso por mais 5 municípios e está fazendo um trabalho regional que integra alguns aspectos disso. Sobre a parte de drenagem, dentro do comitê Piabanha, nós tivemos uma reunião na semana passada, a Cláudia estava presente, um seminário de saneamento, onde foi levantado várias vezes, de várias formas, a ideia de cada município parar de passar seus impactos para o município adjuvante. Isso quer dizer que quando tem muita chuva em Teresópolis, em vez de fazer um sistema de drenagem que já vai acelerar essa água e tirar essa água de Teresópolis o mais rápido possível e jogar para São José, onde depois vai ser jogado para Areal, depois vai ser jogado para Três Rios. Em vez disso, dentro desse seminário foi levantado exemplos de vários tipos de tecnologia, onde a água da chuva está retida dentro de certas áreas, dentro do próprio município, está absorvido ou dentro da terra, ou absorvido devagarzinho dentro dos rios. Tem sistemas de amortecer a velocidade desses enchentes. Eu acho que ia ser interessante vocês mencionar alguma coisa sobre esse tipo de tecnologia e sobre esse método de não repassar os impactos para frente, não só para o plano de Teresópolis, mas para todos os 6 municípios e para o trabalho regional também. Outro assunto. Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas já levantaram a necessidade de coordenar as obras de instalações subterrâneas. Aqui estamos falando, por exemplo, isoladamente de sistemas de água, sistemas de esgoto, sistemas de drenagem. Quando chega a hora de aplicar, de implementar esses sistemas, ia ser interessante, talvez na parte institucional, de definir que deve ter, dentro do possível, maior integração. Por exemplo, quando vai abrir uma rua para mexer no sistema de água, ao mesmo tempo mexe no sistema de esgoto, sistema de drenagem, até fiação subterrânea, coisas assim, para diminuir os impactos na mobilidade da população. Eu não sei nem se isso é possível. Eu achei a ideia interessante, mas coordenar isso na prática é difícil. Pode ser que pode ser numa obra só, tem SEDAI, tem a prefeitura, tem AMPLA, sei lá, que coordenar isso é difícil, mas alguém pediu para a gente incluir essa ideia. Uma outra ideia, talvez para a parte institucional, eu não sei legalmente se isso é possível ou não, mas de vincular o serviço lucrativo, entre aspas, lucrativo da água com um serviço que tem um alto ônus, que é a parte de esgoto. Por exemplo, usando o SEDAI como exemplo. Segundo o nome do SEDAI, eles trabalham com água e esgoto. Teresópolis era só água sempre.
mas algumas pessoas acham difícil se fazer uma licitação para serviço de esgoto, que vai ter grandes despesas e talvez não vai ter muito retorno. Se faz isso separado de uma licitação do serviço de água, talvez não vai ter nenhuma empresa interessada nisso. Eu não conheço bem o assunto, mas, de novo, alguém pediu para a gente acrescentar isso. E última fala, eu espero. Vocês mencionam no seu... não vai ser o último de vez ainda, mas vocês mencionam a necessidade de levantamento topográfico para sistemas de drenagem. Provavelmente vocês já conhecem, em 2006, em preparação para o plano diretor aqui em Teresópolis, foi feito um mapeamento topográfico da área urbana, na escala de 1 por 2.000, que é muito detalhado, e com curvas de nível de 2 em 2 metros. Quer dizer que a topografia da cidade já está mapeada. Isso não é uma coisa que precisa investir 2 vezes para fazer. Esse mapeamento não incluiu a parte... Aliás, perdão, a parte de topografia sim, incluiu até o que eles chamam ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, que é uma palavra bonita para dizer comunidade ou favela, qualquer coisa, onde tem muita gente morando junto, alta densidade e tudo. Nessa parte do mapeamento está um pouco fraco, mas em termos de topografia tem da área urbana inteira. O senhor lá atrás de verde. A pergunta que eu tenho a fazer é a respeito de água, do segmento de água, e o item é sistemas urbanos alternativos. Eu sou um produtor de água, eu sou um fornecedor de água para 710 casas do Jardim Suspiro. Igual no meu caso, eu sei que existe em Teresópolis vários outros sistemas alternativos. A primeira preocupação que a gente tem, eu não vi o trabalho, não li o trabalho que vocês fizeram, mandaram para a gente, vou ver isso no calma. Mas a primeira pergunta que eu tenho a fazer é se você levar em consideração na elaboração desse plano, esses sistemas alternativos que existem dentro do município de Teresópolis, parte desse sistema alternativo é catalogado pelo órgão da prefeitura chamada Vigiágua, da Secretaria Municipal de Saúde, e a preocupação que fica dentro do que foi explanado é que eu não vi uma aplicação de recurso ou uma preocupação objetiva com relação, primeiro, ao tratamento dessa fonte alternativa. Essas fontes alternativas não são tratadas, estão em desacordo com a portaria 2914, o que deixa nós, que fornecemos essa água à comunidade gratuitamente, vulneráveis, e eu não vi na sua explanação nada específico com relação ao sistema. A segunda pergunta é, nós sabemos que estamos vivendo uma crise hídrica mundial, especificamente no Brasil. Eu também não sei se no trabalho de vocês existe alguma preocupação na catalogação dessas fontes e no aproveitamento dessas fontes como subsídio, até porque seria um custo até mais barato, como subsídio a ajudar toda a adução que vocês estão querendo fazer, o incremento na captação de água e no tratamento de água. Em terceiro lugar, em se utilizando as fontes alternativas que hoje estão aleatoriamente sendo utilizadas, como é que seria institucionalmente e legalmente feita a utilização dessas áreas? Encerramos, né, as perguntas, eu vou... tem mais uma, desculpa. É a última pergunta e... O nome do senhor, por favor. Meu nome é Raimundo da Grande Maria. Eu estou aqui, mas que eu não conheço o plano diretamente, eu li muito pouco, mas eu tenho representante aqui o David, da minha associação, que nos representa muito bem, então eu estou gabaritado nele. Mas a minha pergunta é o seguinte, é que o plano é municipal. Eu queria saber o seguinte, existe alguma lei, alguma coisa que vai obrigar o executivo a colocar no orçamento verba para esse plano? Porque a gente tem a dificuldade seguinte, vem aqui, discute, conversa, aparecem aqui
vários filhos aqui, lindos de morrer, mas eles não passam dos 6 meses, morrem por ali mesmo. Então a minha preocupação, eu queria que você relatasse alguma coisa, como seria esse plano, a verba que vai entrar, entendeu? Porque a verba da prefeitura, pô, só para você ter uma ideia, a nossa iluminação, a prefeitura não tem verba nem para comprar lâmpada. Então, não sei se vai poder jogar nesse plano que hoje, para a gente é necessário, mas para o executivo talvez não seja muita coisa, muito de bons olhos. Então, eu queria que você desse uma... Como seria essa verba? Se vai vir contrapartida do Estado? Se vai vir verba de outro lugar? Como seria? Porque como seria assim a obrigação do Executivo colocar esse plano em ação? Bom, vamos começar por último e no sentido de trás para frente. Em relação à questão do PPA, depois eu vou passar para colocar no blog. Nós recentemente orientamos uma monografia do servidor do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, num curso de especialização de contas, sobre compatibilidade entre plano de saneamento básico e orçamento municipal. E aí nós tivemos, obviamente a gente está implantando uma cultura, mas nos municípios onde foram avaliados, que todos eles eram prestadores municipais, não é o caso aqui, você teve, além da baixa execução orçamentária, você teve a incompatibilidade, o que estava no plano não estava com orçamento. Então, se for aprovado por lei, obviamente o município vai ter que rever, né, o PPA, a LDO, e quando for fazer a LDO e a LOA, ele vai ter que alocar esses recursos. Então, isso é necessário. No plano também será oferecido um leque de possibilidades do ponto de vista de investimentos, né, sejam recursos do Estado, né, dos diversos fundos que hoje constituem o Estado, assim como recursos da União não onerosos e recursos onerosos. Há uma perspectiva, e aí foi falado aqui, e todo mundo está vendo no jornal, a gente deve passar por águas turvas ao longo dos próximos anos do ponto de vista dos recursos federais, que vão ter rebatimento dos recursos estaduais. Então, há uma perspectiva. A possibilidade aí, obviamente, seja via SEDAI, seja no caso de esgoto, no caso de água, o que o município decidir, de que hajam investimentos desses prestadores, obviamente eles vão querer o retorno via tarifas. Tá? Nesse sentido, e aí isso que vai ser colocado. Agora nós iremos passar por momentos, os momentos de abundância já não estarão postos dentro do horizonte. Nesse sentido, até pegando o que o David colocou, é claro, o saneamento básico tem uma característica do esgoto, que chama economias de escopo. Se eu tiver trabalhando água e esgoto junto, eu vou economizar. Por quê? Porque eu vou ter equipamentos que vão servir tanto para água como para esgoto, eu vou ter estrutura comercial. Se eu tenho serviços operados por empresas diferentes, obviamente você tira essas economias de escopo e aí obviamente onera um pouco mais. Teoricamente é a situação ideal. Não é a situação que é uma situação que se reporta em algumas cidades do país. Por exemplo, Blumenau, existe um município que opera água, um privado opera esgoto. Mauá, no estado de São Paulo, o município opera água, o privado opera esgoto. Há algumas tratativas nesse sentido. Tá, complemento aí depois, quando o Vitor terminar. Obrigado. Deixa aproveitar e colaborar nessa discussão especificamente. E é realmente a discussão do modelo de gestão, que é uma das mais complexas. E, logicamente, vocês vão ter que amadurecer isso. E eu entendo que o plano deve não só indicar o leque de alternativas, como, pelo menos, iluminar aquelas mais prováveis. O que eu queria recomendar é que o plano não feche as possibilidades, porque assim como você colocou a preocupação dos recursos, e uma coisa é você ter recurso municipal, ou como o David falou, já tem recurso da GEVAP ou do comitê para projetos, que são recursos plausíveis. A gente tem que botar a mão no bolso, orçamento municipal, fazer projeto, tem dinheiro na secretaria para fazer projeto, isso tudo bem. Agora, os grandes investimentos é algo que vai ter que ser feito a longo prazo, amortizado, modelo de gestão como o Alceu está colocando. O Estado tem feito uma reflexão sobre isso e realmente, e dentro do cenário, e aqui não